Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 8/10 de 2024, às 19 horas e 3 minutos, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da palavra em nome de Jesus Cristo. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos dar início a mais um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira, às 19 horas, né? Temos esse encontro marcado com a palavra do Senhor. Mas antes de darmos início aqui, vamos fazer uma oração, uma breve oração e pedir para que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja, para estar aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra maravilhosa, Senhor. Essa palavra que tem nos curado, essa palavra que tem nos libertado, essa palavra que tem nos renovado e tem nos dado a salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que vão estar acompanhando também, que o Senhor abençoe a minha família e repreenda toda retaliação, Pai, do inimigo, repreenda todo o impedimento que o inimigo possa querer lançar contra esse estudo bíblico, Pai, e que venha ser tudo para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra, é o que nós te pedimos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de estar cumprimentando aqui os irmãos que estão entrando, né? Já vamos aqui para a lição de hoje. Colocar aí na sua tela a lição de hoje, que é a lição número 2. Mas antes vamos apresentar a revista também deste quarto trimestre de 2024. Está aí na sua tela a revista e tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós vamos aprender hoje a lição número 2, e a lição número 2 tem como título
as promessas de Deus para Israel. Já percebeu o quanto que Deus tem falado de Israel ultimamente, né? Israel vive um momento tenso e Deus tem falado muito de Israel ultimamente. Vou colocar aí o texto áureo para nós já estarmos entrando aqui na lição. Texto áureo está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos do ministério, né, já observaram que nós estamos citando esse texto, né? Há várias pregações, irmãos, vários estudos, que Deus ele vem trazendo esse texto para todos nós, né? Que nós vemos trazendo esse ensinamento que aqueles que abençoam Israel são abençoados, mas os que amaldiçoam são amaldiçoados também. Pregamos sobre isso na semana passada também, né? Nem sabíamos que o estudo bíblico ia estar abordando esse versículo, mas Deus já tinha falado ali na igreja. Isso nos mostra que Deus ele vem confirmando o ensino, confirmando a palavra para todos nós. Então já vamos aqui também passar para a verdade prática. Verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Vamos aprender sobre essa promessa de Deus, né, ao remanescente de Israel. E a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa está em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3 e Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5. A apresentação da lição, a lição tem 3 objetivos: detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo objetivo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E o terceiro objetivo, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Glória a Deus! Já vamos entrar aqui na introdução da lição, mas antes está cumprimentando aqui minha família, que já está presente aí na live. Nossa missionária Raimunda já está aí também. Nossa levita Maria Alice e nossa irmã Irenilde já está aí na live também, né? E que Deus repreenda aí todo impedimento para que os irmãos que estão sempre estudando com a gente aí possam entrar tranquilamente aí na live nessa noite abençoada, noite de hoje. Deixa eu só tomar um chazinho aqui, irmãos, melhorar a garganta. Glória a Deus, vamos lá. Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Isso já é interessante, né? As promessas de Deus para Israel foram proferidas, irmãos, há mais de 4.000 anos. Tá vendo aí a história de Deus com o povo? Mais de 4.000 anos. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 2 coisas que nós podemos já destacar aqui na introdução. A primeira é que as promessas de Deus são irrevogáveis. Irmãos, existem promessas coletivas que nós aprendemos na aula passada e promessas também individuais. Promessas coletivas, promessas que Deus fez ao povo de Israel, à nação de Israel, promessas que Deus faz coletivamente à igreja, são promessas irrevogáveis, ou seja, Deus não volta atrás. Mas existem também as promessas individuais. As promessas individuais são aquelas promessas que Deus tem na minha vida, são aquelas promessas que Deus tem individualmente na sua vida. As promessas de Deus coletivamente são irrevogáveis, irmãos, elas se cumprem. Agora, as promessas de Deus individualmente vai depender também da posição que nós vamos manter em Jesus. Vai depender das nossas escolhas, das nossas decisões. Vai depender se nós vamos continuar com Deus ou se nós vamos nos afastar dele.
nós entendemos que Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, individualmente falando, quando Deus nos promete algo, nós temos que nos manter na posição que Ele quer, senão nós podemos perder a nossa bênção. A Bíblia diz que existem as promessas condicionais e as promessas incondicionais. As promessas incondicionais são aquelas que Deus não depende de tempo, não depende de atitudes humanas, não. Deus ele decreta e ele cumpre. Essas são as incondicionais. Agora as condicionais, irmãos, são aquelas promessas que Deus ele coloca uma condição sobre as nossas vidas. Se me buscares, se orares, se ouvir a minha voz, se creres. Sempre quando tem um se, são promessas condicionais. Isso vai depender das nossas decisões e das nossas escolhas para que elas se cumpram. Porque se alguém perguntar, pastor, nós podemos perder nossa bênção? Nós podemos perder nossa bênção. Pastor, nós podemos deixar de experimentar uma promessa de Deus nas nossas vidas? Dependendo da nossa escolha, nós podemos sim deixar de experimentar uma promessa dele nas nossas vidas também. Nossa diaconisa Daniele, né, está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família. Então isso que nós queríamos frisar aqui nessa introdução. E aqui também, irmãos, olha só, essas promessas de Deus que foram feitas a Israel há mais de 4.000 anos atrás, foram feitas primeiro por intermédio de Abraão. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Nós vamos falar das promessas de Deus a Israel. Aí você pode se perguntar, pastor, o senhor falou aí de Abraão, o senhor falou de Isaac e o senhor falou de Jacó, o senhor falou até de Davi, mas aonde está Israel? Nessas gerações que o senhor está falando aí, aonde está Israel? Então olha só, Abraão deu origem a Isaac. Isaac deu origem a Jacó. Jacó, como nós aprendemos, irmãos, vem de enganador, trapaceiro, não é? Por causa das características de Jacó ali, ele recebeu este nome. Agora olha só, chegou um momento que a Bíblia fala que Deus ele mudou o nome de Jacó. Vamos conferir aonde está essa passagem em que Deus mudou o nome de Jacó? Está aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Olha só, Gênesis 32, 28. Diz assim: Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tá vendo aqui? Aqui foi o momento onde Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aí nós vemos o surgimento deste nome, Israel. Nós sabemos que Jacó também deu origem ali a 12 filhos, irmãos. Os 12 filhos dele deram origem às 12 tribos de Israel. E aí a nação de Israel se formando. Da promessa que começou lá com Abraão, aqui nós vemos a nação de Israel se formando. E Deus ele mudou o nome, né? De Jacó para Israel. Aqui relata uma cena, aqui relata uma passagem, onde Jacó teve uma luta ali com o anjo do Senhor. Todas as vezes que você vê anjo do Senhor do Antigo Testamento, você pode entender que ali é uma própria aparição de Deus, irmãos. Muitos entendem que era Jesus Cristo, né, aparecendo ali como o anjo do Senhor. Isso se chama teofania, que são aparições de Deus na Bíblia, se chama teofania. Então aqui vai dizer que Deus ele lutou com esse anjo, que Jacó ele lutou com esse anjo do Senhor, que era o próprio Deus. E aí Jacó ele venceu, ele prevaleceu. Como assim, pastor William? Nosso irmão João Kleber, o levita João Kleber está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Então como assim, pastor William? Lutou com Deus e prevaleceu e venceu Deus? É claro, irmãos, que essa passagem aqui não está falando literalmente, né? Essa passagem está falando figurativamente, é uma figura. Dizer que Jacó lutou com Deus e venceu, está falando no modo figurado. Eu entendo com isso que Deus está falando daquelas pessoas que não desistem das suas bênçãos, daquelas pessoas que são perseverantes, irmãos, para alcançar as bênçãos do Senhor, aquelas pessoas que não desistem, aquelas pessoas que têm convicção do que quer e vai até o fim para conseguir, pessoas corajosas, pessoas guerreiras, pessoas lutadoras. Eu entendo que vencer, Deus ele está dando esse exemplo, quando diz que venceu, aquele que lutou com Deus e venceu, está dizendo que é aquele que não desistiu da sua bênção. É como aquela viúva persistente
que vai dizer que todos os dias ali essa viúva chegava até o juiz e pedia para o juiz julgar a causa dela. Aquela viúva, ela perseverou, ela lutou, ela bateu na porta do juiz todos os dias, não desistiu da sua bênção até conseguir. Então eu entendo que é isso. Quando Deus mudou o nome de Jacó, enganador, para Israel, o que significa Israel? Israel vem da junção de duas palavras. Is, que é o I-S-I-R, né? Is, que significa, irmãos, lutar, vencer, vencedor, lutador. E El, no finalzinho tem El, né? El significa Deus. Juntando simboliza o quê? Aquele que venceu, Deus. Como eu disse, não literalmente, mas figurativamente. Aquele que não desistiu da sua bênção. Eu creio que Deus, irmãos, Ele valoriza. Eu creio que Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas assim. Pessoas que não desistimos, né, da nossa luta, da nossa bênção, da nossa vitória. Pessoas guerreiras, pessoas perseverantes. Pessoas que não desistem de ser abençoadas. Jacó podia ter vários defeitos, mas um defeito que ele não tinha, irmãos, era esse. Ele não era aquelas pessoas que desistiam da sua bênção. Ele ia até o fim para conseguir a sua bênção e conseguiu. Ele venceu. Amém? E Deus quer que nós sejamos assim também, como Jacó, como Israel, vencedores na nossa caminhada também. Glória a Deus. Essa foi a introdução. Dito isso, nós já podemos entrar aqui no tópico 1 da nossa lição. Tópico 1 tem como título Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1, e far-te-ei uma grande nação. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Qual o propósito, irmãos? O propósito que Deus prometeu a Abraão, de fazer da descendência de Abraão uma grande nação, e que todas as nações seriam abençoadas através de quem? Através de Abraão. Então, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Eu não coloquei aqui na tela, né? Deixa eu colocar aqui para os irmãos lerem também. Então eu destaquei aqui no finalzinho, ó. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Aqui diz que quando Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão tinha 75 anos. E a promessa de Abraão gerar um filho se concluiu quando Abraão já tinha 100 anos de idade, irmãos. Olha só. Então Abraão aqui, quando recebeu a promessa, tinha 75 anos. Olha só. E tem muitos cristãos, né, que estão aí com seus 50, 60 anos, que já estão pensando em se aposentar da obra. Já estão pensando em largar a obra. Já estão pensando em desistir das promessas de Deus. Muitas vezes estão voltando atrás, irmãos. Ah, eu tô com 60 anos, já tô cansado, já tenho que descansar. Vou parar de fazer a obra, vou deixar de fazer a obra. Já fiz a obra demais, vou parar. Abraão aqui tinha 75 anos, quando a promessa de Deus veio sobre a vida dele. E aqui vai dizer que anos depois, Deus renovou a sua promessa. Irmãos, Deus é um Deus que renova as suas promessas nas nossas vidas também. Muitas vezes nós podemos pensar que está demorando, às vezes nós podemos até desanimar por alguns momentos, por pensar que a promessa não vai se cumprir, mas Deus é um Deus que renova as suas promessas. Eu quero profetizar, irmãos, na minha e na sua vida nessa noite de hoje, que hoje é uma noite que Deus está renovando as suas promessas através desse ensino. Através dessa palavra, Deus, ele renova as suas promessas sobre a minha vida e sobre a vida da sua família também nessa noite. Amém? Quem crê, irmãos, pela fé, receba em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar. E nós vamos aqui para o subtópico 2. E a palavra diz: E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual.
e tu serás uma bênção. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Glória a Deus. Então agora nós vamos aprender uma coisa interessante. Muitas vezes, quando nós vamos na igreja, ou se nós visitamos outras igrejas também, muitas vezes quando nós ouvimos o evangelho atual, o evangelho moderno, muitas vezes, irmãos, nós ouvimos só o pregador falar, né? Vá para a igreja para você receber sua bênção. Vai buscar a Deus para você receber sua bênção. Vá buscar a sua vitória, a sua bênção. Vá ser abençoado, vá para isso. Irmãos, você acha que Deus nos chamou só para nós sermos abençoados? Às vezes o evangelho que é pregado pode dar essa falsa impressão. Ah, eu tenho que buscar a Deus para me receber minha bênção. É minha bênção, é minha vitória, é o meu, é o eu. Aí o que é isso? Isso é um evangelho que ensina as pessoas a serem egoístas. Nosso Deus não nos ensina a ser egoísta. Com o nosso Deus, Ele quer que nós partilhemos todas as bênçãos que nós recebemos. As bênçãos que nós recebemos, irmãos, são para nós partilharmos com todos os outros. Estamos falando aqui de várias áreas das nossas vidas. A bênção da saúde, a bênção espiritual, a bênção emocional, a cura, o vigor, a força e até mesmo as coisas materiais, irmãos. Deus nos ensina a fazer o quê? A abençoar outras vidas também, a partilhar. Deus não chamou Abraão só para Abraão ser abençoado. Deus chamou Abraão para Abraão ser uma bênção. Nós não temos que ser só uma bênção para nós mesmos. Nós temos que ser, irmãos, abençoadores. Não é só receber a bênção, mas é ser abençoador também. Pastor Cícero Lopes dos Santos, né? O pastor Cícero. Deus abençoe pastor Cícero, homem de Deus, ganhador de almas, né? Nosso pastor Cícero. Deus abençoe pastor Cícero. Qualquer dia vamos marcar um encontro aí e vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Os irmãos que não acompanham aí o pastor Cícero, acompanhem nas redes sociais, no YouTube, né? O pastor tem um ministério muito forte, canta uns raps abençoados, ganha vida nos presídios, nos ônibus, ganha até policiais para Jesus. É uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Estamos sempre acompanhando aí o trabalho do pastor. Então é isso, irmãos. Deus nos chamou para quê? Para nós sermos canais de bênçãos. Para nós sermos uma bênção na vida de outras pessoas também. Não podemos nos conformar com esse evangelho egoísta que fala que você tem que ir buscar a Deus só para receber. Não. Você tem que ir buscar a Deus para você receber de Deus e para você oferecer também. Então não é só ser uma bênção, mas é ser também um abençoador, irmãos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aqui diz, ó, e tu serás uma bênção, e tu serás uma bênção. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Ele não foi uma bênção só para ele mesmo. Ele foi uma bênção para outras vidas também. E aqui eu quero ler outro texto contigo, e eu vou colocar aqui na tela esse outro texto, onde vai confirmar tudo o que nós estamos falando aqui. Olha só, irmãos. O texto que está aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 13 em diante. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E aqui continua, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Vamos analisar rapidinho esse versículo? Olha só o que diz. Certamente abençoando, eu te abençoarei, e multiplicando, eu te multiplicarei. Tá vendo como nós somos abençoados também, irmãos? Quando a gente abençoa, nós somos abençoados. Primeiro, nós somos abençoados por Deus. Depois que nós somos abençoados por Deus primeiramente, nós passamos a abençoar outras vidas. E quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados também. A bênção é uma semente. É uma semente que você planta, essa semente cresce, essa semente vira uma árvore frutífera, essa semente ela dá vários frutos e você acaba sendo mais abençoado ainda por esses frutos. E aqui diz, ó, e multiplicando, te multiplicarei. Então você só vai receber a multiplicação de Deus na sua vida se você multiplicar também. Você só vai receber a bênção de Deus na sua vida
se você abençoar também. Como que eu quero ser abençoado se eu não abençoar? Como que eu vou receber a multiplicação de Deus na minha vida se eu não multiplicar? Não tem a parábola dos talentos? A parábola dos talentos, alguns que receberam ali os talentos, multiplicaram os talentos. Mas teve um que enterrou. Não multiplicou, mas enterrou. Vai dizer que no final o senhor daqueles servos foi ali prestar contas com aqueles servos. E o senhor representa Deus. Os servos representam todos nós. Então o senhor daqueles servos foi prestar contas com aqueles servos. E um disse: mestre, o senhor me deu 2, eu multipliquei, agora eu tenho 4 talentos. O outro disse: mestre, o senhor me deu 5, eu multipliquei, agora eu tenho 10 talentos. Mas teve um que enterrou os talentos. A Bíblia diz que Deus, né, o senhor daqueles servos, tirou o talento daquele que tinha enterrado e deu para os outros. E falou: aquele que tem será dado mais. Ou seja, aquele que multiplica será dado mais. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que aquele servo que enterrou o talento não tinha? Porque ele havia enterrado. Então até aquilo que ele tinha, que era aquele único talento que estava enterrado, que não era nem dele. Na verdade ele não tinha porque era nem dele. Aquele único talento Deus tomou e deu para aquele que tinha multiplicado outros talentos. Tá vendo, irmãos? Se nós não abençoarmos, se nós não multiplicarmos, irmãos, além de nós não recebermos nada, ainda nós vamos perder tudo aquilo que Deus deu nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós vamos estar desperdiçando aquilo que Deus coloca nas nossas vidas e coloca nas nossas mãos. Nossa irmã Nilde Vila Nova, né, já está aí também. Deus abençoe, irmã Nilde, em nome de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, abençoar nos traz bênção, multiplicar nos traz multiplicação também. A Bíblia não fala da lei da semeadura? Somente semeando é que nós vamos colher. E aqui no versículo 15, para terminar essa passagem, diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Tem que esperar com paciência, irmãos. Tem que ter paciência. A colheita não é no nosso tempo. A colheita é no tempo de Deus. Quando você planta num dia, você não pode querer colher no mesmo dia. Você não pode querer colher no outro dia, não. Você tem que esperar a colheita na hora certa. E a hora certa quem determina é Deus. Às vezes a pessoa mal começa a fazer a obra e já quer que Deus, né, derrame toda sorte de bênção sobre a vida dela. Às vezes a pessoa mal começa a ofertar, a dizimar na igreja, a ajudar a obra do Senhor, a contribuir na obra, e já quer que Deus prospere de um dia para o outro. Às vezes a pessoa, quando não vê a prosperidade, para até de ajudar. Irmãos, já teve vidas que chegou até mim e falou comigo mesmo, falou diretamente para mim. Já teve vidas que falou comigo. Falou assim: pastor, tem muitas pessoas que ajudam a igreja e não tem nada. Olha. Aí, irmãos, eu penso, tudo bem, se ela está falando de algumas pessoas que ajudam e não tem nada, Deus, ele não olha só sua oferta. Deus, ele não olha só sua ajuda, só o seu trabalho na obra do Senhor, só o seu tempo que você dedica a Deus, não. Deus, ele olha a motivação do seu coração. Porque se a pessoa fazer com barganha, se a pessoa fizer com interesse, eu vou dar isso para me enriquecer. Deus, ele sonda, esquadrinha os nossos corações, irmãos, as intenções dos nossos corações. Mas quando a pessoa também diz: tem pessoa que ajuda a igreja e não tem nada. Não, irmãos. Quando a pessoa diz isso, é falta de fé, né? É falta de fé também, de crer na palavra do Senhor. Porque a minha palavra, né, a palavra do Senhor, perdão, irmãos, porque eu ia dizer a minha Bíblia, né? A minha Bíblia me diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. E eu creio nisso, irmãos, de todo o meu coração. Creio, irmãos, eu creio nisso. Porque quem crê, pratica com fé, mas não pratica com interesse, pratica com gratidão no coração, com amor. Tem amor em ofertar sua vida, seu tempo, seu tempo, bens e talentos. A pessoa tem amor em fazer isso. Não é com interesse. A Bíblia fala, irmãos, não estamos falando aqui só do financeiro, vamos falar no geral. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios, 9, versículos 6 e 7 em diante. Que quem planta muito, colhe muito. Quem pouco planta, pouco colherá também. E a Bíblia diz no versículo 7. Cada um contribua
de acordo com o que propôs o seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama com alegria. Tá vendo? Não é com tristeza e nem por necessidade. Eu estou precisando disso, então vou fazer isso para ganhar aquilo. Não. Deus ama a quem oferece a sua vida, o seu tempo, os seus bens, os seus talentos com alegria. Deus, ele sonda e esquadrinha o coração. Então eu já ouvi isso. Ah, tem pessoa que faz isso na igreja e não tem nada. Irmãos, você é pessoa sem fé para falar isso, né? Nosso pastor Evaldo Lemos está aí também, né? Deus abençoe o pastor Evaldo. E nosso irmão Vitor também. Deus abençoe o irmão Vitor também, em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. É preciso fé. É preciso fé, não duvidar. Eu creio que Deus fica até triste com uma declaração dessa, né? Deus, ele fica triste com a falta de fé, com uma declaração dessa. Então, irmãos, tudo que nós fizermos para Deus, quando nós formos uma bênção para o Senhor, nós temos que exercer tudo isso com fé e com gratidão no coração. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar para o subtópico 3, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nossa missionária Rita está aí também. Deus abençoe missionária Rita, em nome de Jesus Cristo. Então aqui diz, irmãos, essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós falamos muito disso na pregação passada. Então aqui nós não vamos aqui falar muito, né, irmãos, para não ficar muito longa a live. Mas quem quiser saber sobre os momentos que Israel está vivendo agora, momentos de guerra, os irmãos estão acompanhando aí. Israel está em guerra. Israel está combatendo os terroristas. Eu falei disso, né, com mais tempo. Eu falei disso na pregação da quinta-feira passada. Os irmãos que têm acesso ao canal do YouTube e quiser ouvir sobre essa pregação, sobre o que está acontecendo em Israel, sobre como que nós temos que nos comportar em relação a Israel, os irmãos ouçam a pregação da quinta-feira passada, que tem como título Os Sinais dos Tempos. Os Sinais dos Tempos. Várias profecias se cumprindo, vários sinais acontecendo, e o nosso papel é abençoar Israel, abençoar o povo judeu. Pastor William, por que a Bíblia diz que nós temos que orar pelo povo judeu? Por que a Bíblia diz que nós temos que abençoar Israel? Vou fazer um resumo aqui, irmãos. Olha só. O primeiro povo a receber a promessa de Deus foi o povo judeu. Foi a nação de Israel. Foi o primeiro povo que recebeu essa promessa. Veja que Deus, ele escolheu essa nação para ser uma nação de sacerdotes. Ou seja, seria a primeira nação que ia interceder, seria a primeira nação que ia começar a testemunhar de Deus, seria a primeira nação que iria revelar Deus. Muitos não falam o Deus de Israel, porque foi a primeira nação que Deus escolheu para se revelar para as outras nações. Através da nação de Israel, todas as nações seriam abençoadas também. Veja que Jesus, ele também era judeu. Jesus era judeu. E Jesus mesmo falou que a salvação viria dos judeus. Lá em João capítulo 4, né? Quando ele encontrou ali a mulher no poço de Jacó, ele falou, a salvação vem dos judeus. Tá entendendo por que nós temos que abençoar esse povo? Os primeiros a receber o batismo com o Espírito Santo foram os judeus. A igreja primitiva se formou através dos judeus. Os judeus que se converteram ao cristianismo é que começaram a evangelizar outras nações também. Percebe que hoje em dia nós fomos alcançados e tudo começou com o povo de Israel? Por isso que nós temos que abençoar. Através deles nós somos abençoados também, irmãos. Agora a nação de Israel se desviou. Até hoje, irmãos, o país ali de Israel é um país onde permite muitas coisas que são pecados aos olhos de Deus. A nação ainda está desviada. Só que essa nação, ela possui uma promessa de Deus e essa promessa vai se cumprir. A Bíblia fala que até que chegue o tempo dos gentios, Israel vai ser alcançado. E quando Israel for alcançado, fala que todo Israel será salvo. É claro que não são todas as pessoas, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas fala do remanescente. Tem uma promessa sobre aquela nação, tem uma promessa sobre aquele povo vai ser restaurado, aquele povo vai ser renovado e aquele povo vai ser salvo. Quer saber mais por que nós temos que orar por aquela nação?
Vou colocar aqui um versículo na sua tela e você vai entender, ó. Olha só, deixa eu ver aqui onde está esse versículo. Tá aqui, ó. Vou colocar aí na sua tela. Olha só. Romanos 11, versículo 12. Aqui está falando de Israel. Israel caiu e nós alcançamos a promessa. A Bíblia fala, veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem, né, em Jesus Cristo. Aos que creem no seu nome. Então olha só o que diz nesse versículo falando de Israel. E se a sua queda é a riqueza do mundo, olha, se a queda de Israel é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, que somos nós, quanto mais a sua plenitude. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Se a queda de Israel, se a diminuição de Israel já é a nossa bênção, já é a nossa riqueza, já é a nossa vitória, quanto mais a sua plenitude. Se quando Israel caiu, nós já fomos abençoados, imagine quando Israel for restaurado. Tá vendo por que nós temos que orar por Israel e abençoar Israel? O Brasil, né, na situação de hoje, irmãos, o Brasil ele está contra Israel. O governo brasileiro está contra Israel. Percebeu o perigo que nós estamos correndo? Então vamos orar a Deus, irmãos, para abrir o entendimento das autoridades também, do governo brasileiro, para não se levantar contra Israel. Porque isso vai trazer maldição para a nossa nação. Nossa irmã Ângela Reis está aí também, né? Deus abençoe Ângela Reis em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deu para entender porque nós temos que abençoar Israel? Glória a Deus. Se os irmãos quiserem comentar aí também, perguntar, fiquem à vontade, irmãos, mas eu creio que já ficou bem claro porque nós temos que orar por Israel. Agora vamos para o subtópico 4 para nós encerrarmos esse primeiro tópico. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, as promessas não ficou só para o povo judeu. Essas promessas elas se estendem a todas as famílias da terra. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Vamos ler mais um versículo aqui para você entender melhor. Um versículo de Gálatas, olha só. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Irmãos, hoje em dia nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão, não biologicamente, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos espiritualmente filhos de Abraão. Todo aquele que crê é filho de Abraão. Você crê? Então você também faz parte da promessa. Você também é bendito. Você não é maldito. Você é bendito. Você é filho de Abraão. Às vezes a pessoa já entregou a vida para Jesus. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a pessoa está abençoada. Mas ainda assim, muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Pastor, acho que eu estou com uma maldição na minha vida, uma maldição na minha família. Não, irmãos, a palavra de Deus fala que quando nós cremos, nós não somos amaldiçoados, nós somos benditos. É claro que nós temos que repreender sempre toda ação do maligno, toda ação do inimigo, porque o inimigo nunca vai desistir de roubar nossa bênção. Mas a Bíblia não diz que os crentes são amaldiçoados. A Bíblia diz que os crentes são abençoados em nome de Jesus. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você já é abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Abençoado em Abraão. Olha só, como não tem jeito de amaldiçoar o povo de Deus. Se lembra de Balaão e de Balaque? Balaão, um profeta ali daquela época, que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Quantas vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas não conseguia? Todas as vezes que ele tentava amaldiçoar, saía era bênção da boca dele. Todas as vezes que ele tentava amaldiçoar, ele fazia era abençoar o povo de Israel. Quero profetizar mais uma vez sobre a mim e sobre a sua vida. Todos aqueles que tentarem te amaldiçoar, irmãos, essa maldição vai se tornar em bênção sobre a sua vida. Todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que querem tomar sua bênção, todos aqueles que muitas vezes usados pelo inimigo querem te perseguir, irmãos, Deus vai usar eles como ferramentas para te abençoar. Apenas ore.
Não amaldiçoe, não espragueje, não deseje mal, não deseje vingança, apenas ore, que Deus vai usar até mesmo aqueles que te querem mal para te abençoar. Amém? Foi assim com Balaão e com o povo de Israel também. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui prosseguir para o tópico 2. Tópico 2 está aí na sua tela. Outras promessas a Israel. Subtópico 1. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além dela ser estéril. Sua esposa também, né? Além dela ser estéril. Tá vendo que Deus ele gosta de fazer promessa, é impossível mesmo? Tem muitas coisas, né, aos nossos olhos, que são até possíveis de acontecer. Deus também ele promete, ele cumpre. Mas muitas vezes Deus ele gosta de prometer mesmo é o impossível, para mostrar que ele é Deus. O impossível é aos olhos do homem, né? Abraão já era de idade. Sara, além de ser de idade avançada, ainda era estéril. Ô Deus que gosta de prometer coisas complicadas, né, aos nossos olhos. Mas Deus ele é fiel para cumprir. Você está precisando de algo, de algum milagre na sua vida e você acha que é complicado? Você acha que é impossível? Pois hoje eu quero te dizer, nós servimos o Deus do impossível. É no impossível mesmo que Deus vai agir na sua vida. Ele só quer que você creia e que você fique na posição. Por alguns momentos, Abraão até sorriu, né? Abraão sorriu. Por isso que o nome de Isaac, por isso que deu o nome de Isaac, que significa riso. Abraão sorriu por algum momento. Tem horas, irmãos, que parece ser tão difícil nas nossas vidas, nós chegamos até a duvidar por algum momento. Abraão errou. Abraão até mentiu também, então tem hora que a gente erra também, tem hora que a gente vacila, tem hora que a gente decide errado, escolhe errado, mas ainda assim Deus ele cumpriu a promessa, irmãos. Porque Abraão ele foi justificado não pelas suas obras, mas ele foi justificado pela sua fé. Ele foi chamado pai da fé. Então o que a palavra de Deus quer nos dizer com isso nessa noite? Apenas continue crendo, porque Deus ele vai cumprir com as promessas. Agora uma coisa aqui interessante, ó. Outras promessas. Aqui está falando de outras promessas. E aqui foi a promessa de um filho. Eu quero dizer, irmãos, que além da promessa da salvação, além de promessas espirituais, Deus também tem promessas para nós nessa terra também. Promessas nessa terra também. Promessas materiais nas nossas vidas. Promessas de bênçãos nessa terra também Deus tem para as nossas vidas. Vamos conferir aqui mais uma vez em mais um versículo? Confira aí na sua tela. Olha só, Marcos 10, versículo 29. Vamos ler aqui alguns versículos. Aqui diz, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Percebeu o segredo aqui da palavra? Que está falando que nós vamos receber já nesse tempo, ou seja, nessa terra, e ainda vamos receber bênçãos também na vida eterna, irmãos. Então Deus tem bênçãos para nossas vidas agora e tem bênção para as nossas vidas também na eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Deus é um Deus que abençoa também neste tempo. Não perca sua fé, não perca sua esperança, porque Deus ele quer nos abençoar agora também. Aqui está falando de renúncia. Não está falando que você tem que abandonar seus familiares, abandonar seus pais. Não. Está falando de renúncia, de priorizar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. E aí sim, ele vai nos abençoar. Nós não podemos colocar ninguém acima de Deus. Nem mãe, nem pai, nem irmãos, nem filho. Às vezes a pessoa ali é estéril, irmãos. Às vezes a pessoa quer ter um filho. Ora tanto para Deus para ter um filho. Com muita dificuldade, Deus ele vai ali, faz um milagre. Às vezes passa muito tempo, Deus faz um milagre. E muitas vezes a pessoa começa a idolatrar o filho. Ah, agora eu não posso mais buscar Deus porque eu tenho que cuidar do filho. Não tenho mais tempo, só tenho tempo pro meu filho. Às vezes a pessoa passa muito tempo orando pelo relacionamento. Deus, mande uma varoa. Ou Deus, mande um varão. Aí Deus vai e manda. A pessoa fala, agora eu não posso ir mais buscar Deus porque meu varão não gosta de igreja. Ah, eu não posso mais buscar Deus porque minha varoa não quer ir para a igreja.
então tenho que cuidar dela aqui, não posso ir também. Acaba colocando a bênção acima do abençoador. Acaba idolatrando muitas vezes filho, esposa, netos, né? Então temos que ter muito cuidado, irmãos. Ninguém pode estar acima de Deus nas nossas vidas. Porque o que é idolatria? Idolatria é isso. É a gente colocar algo ou alguém acima de Deus. É algo ou alguém que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações. Isso se torna uma idolatria. Idolatria não é só adorar imagens, não. Idolatria, nós podemos adorar podemos adorar o dinheiro, podemos adorar títulos, né, dessa terra, um título dessa terra. Podemos adorar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, o nosso próprio ventre. Podemos adorar outras pessoas também, podemos idolatrar o nosso trabalho, as nossas conquistas, nosso poder e fama nessa terra. Tudo isso pode se tornar um ídolo nos nossos corações se ocupar o lugar de Deus. Se você está não sabemos aonde essa palavra vai chegar, né? Mas se você está pensativo sobre isso, pensando, não posso buscar Deus porque eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, fazer isso, cuidar dos meus negócios, cuidar dos meus familiares, cuidar da minha parentela. Todos nós temos que cuidar, irmãos. Mas se nós buscarmos a Deus, Deus ele vai prover todas as ferramentas para a gente cuidar da nossa família também. Mas se você está sem buscar Deus porque algo está te prendendo, porque você acha que algo está ali te impedindo de buscar, ou você está priorizando algo na sua vida, hoje é dia também de tomar uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar para que as promessas se cumpram na sua vida também. Você vê que Abraão ele fez isso. Deus ele chegou até pedir ali como uma prova de fé o filho de Abraão, Isaque. Imagine, um filho que foi conquistado, irmãos, com tanta dificuldade, na sua velhice, foi um milagre que aconteceu para ter aquele filho, e depois Deus ele pede de volta para provar a fé. Abraão não priorizou Isaque. Abraão ele ia sacrificar Isaque. Abraão mostrou que Deus era em primeiro lugar na vida dele. Então, irmãos, o que nós estamos dispostos a sacrificar para colocar Deus em primeiro lugar? O que nos falta ainda sacrificar para que Deus seja em primeiro lugar nas nossas vidas? Hoje é dia de nós refletirmos sobre isso. Amém? Dito isso, vamos avançar aqui para o subtópico 3, para nós encaminharmos aqui para o final. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Aqui nós estamos fazendo um resumo, viu, irmãos? Quem tem as revistas aí, né, pode estar observando que eu estou resumindo tudo. Então, Isaque teve o filho que chamou também Jacó, teve um filho que se chamou Jacó e outro filho se chamou Esaú. Jacó era um dos filhos que dava valor às bênçãos de Deus. Esaú, ele já não dava tanto valor assim às bênçãos de Deus. Esaú dava mais valor às coisas terrenas. Jacó dava valor às coisas espirituais. Então veja que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida ou um prato de lentilhas, né, como diz em algumas traduções, irmãos. Olha só. E o direito de primogenitura era uma bênção que era de Deus. O primogênito era considerado ali uma bênção de Deus ser primogênito. E Esaú trocou isso por um prato de lentilha, ou seja, trocou coisas eternas por coisas passageiras. E aqui na palavra de Deus tem um versículo que eu acho muito forte e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero dizer que tem coisas, irmãos, que nós decidimos errado nas nossas vidas, tem escolhas que nós fazemos que ainda dá tempo de voltar atrás. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque tem escolhas que nós fazemos que não tem mais volta. Vou provar aqui na Bíblia. Olha só. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Diz assim, ó. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Olha como que Deus considera quem troca as bênçãos de Deus por coisas passageiras. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E olha só a consequência disso aqui no versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou.
Tá vendo que forte? O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Esaú, irmãos, depois que ele vendeu seu direito de primogenitura, ele quis voltar atrás. Ele quis conquistar a bênção de volta. Mas ali não tinha mais volta. A Bíblia fala que há caminhos que parecem reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Tem decisões que nós tomamos que ainda podemos voltar atrás. Tem escolhas que nós fazemos que nós podemos voltar atrás, que Deus ainda dá uma restauração, uma segunda chance. Mas nós temos que ter cuidado com as coisas espirituais. Porque dependendo da decisão que nós tomarmos, pode não ter mais volta. Esaú com lágrimas tentou receber a bênção de novo. Ele chorou. Os irmãos conhecem a história, né? Ele chorou. Pai, me abençoe, me abençoe, me abençoe. O Senhor abençoou o filho errado. Me abençoe. Mas o que acontece? Jacó falou, só tinha uma bênção, meu filho. E essa bênção já foi dada. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Tem bênçãos nas nossas vidas que vão ser únicas. E nós não podemos perder por coisas passageiras. Não troque coisas eternas por coisas passageiras. Não troque coisas duradouras por pequenos momentos de prazer. Às vezes por um pequeno momento de prazer ou de alegria que pode nos dar, isso pode ser uma decisão que não tem mais volta. Então vamos sempre buscar a orientação de Deus antes de tomarmos as nossas decisões. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar. E nós vamos aqui para o subtópico. Deixa eu ver se é isso mesmo. Subtópico 4. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, subtópico 4. Vamos lá. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Esse tópico aqui só vamos focar aqui nesse finalzinho, ó, para redimir Israel e a humanidade. Só confirmando, né? Que a promessa, além de ser para Israel, era para toda a humanidade também. Amém? Dito isso, já podemos avançar e nós vamos aqui para o último tópico, que é o tópico 3. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 ao 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje. Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Então olha só, irmão, só um resumo aqui. Muitos da nação de Israel ainda não reconhecem Jesus como Messias verdadeiro. Amém? Muitos ainda são judaizantes, muitos ainda só creem ali nos primeiros 5 livros, né? No Pentateuco. Então, muitos ainda não reconhecem Jesus como Messias. Aqueles judeus que reconhecem Jesus como Messias são chamados de judeus messiânicos. Amém? Então são judeus que se converteram ao cristianismo. Agora olha só que interessante. Deus usou a nação de Israel para começar a interceder por todos nós, para serem sacerdotes e para se revelar a nós. Então nós podemos dizer que nós fomos evangelizados através da nação de Israel. Só que agora somos nós que temos que evangelizar os judeus, a nação de Israel, né? Muitos judeus e muitos da nação de Israel. Tá vendo que interessante? Primeiro nós fomos evangelizados através deles. Agora nós é que temos que evangelizar eles. Irmãos. Então o evangelho está sendo espalhado por todas as nações, por todo o mundo, e também chega à nação de Israel. Tem muitos evangelistas já ali na nação de Israel, falando do cristianismo, não somente falando do judaísmo, mas do cristianismo também. O próprio apóstolo Paulo foi chamado também de apóstolo dos gentios, mas Pedro, ele foi levantado ali para pregar aos judeus. Então veja que Deus ele não deixa ninguém de fora. O evangelho de Jesus, ele alcança todas as nações. Dito isso, nós já podemos avançar para o subtópico 2, que diz a tristeza de Paulo por Israel.
O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conheciam a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Outra coisa interessante, né? Jesus descendeu dos judeus e hoje em dia os judeus não acreditam em Jesus. É algo assim, né, irmãos? Muitas vezes fala que o profeta de casa não tem honra. É, porque eles mesmos desprezaram Jesus. Jesus sendo de casa, né? Agora uma coisa interessante, vou passar aqui uma lição de casa para todos. Vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir, vocês têm uma lição de casa para fazer. Essa lição de casa é ler os capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Porque esclarece muito sobre a situação de Israel no passado, sobre a situação de Israel hoje e sobre a situação de Israel no futuro. Então, se você quer saber o passado de Israel, leia Romanos 9. Quer saber o presente de Israel? Leia Romanos 10. E quer saber o futuro de Israel? Leia Romanos 11. Então, leia do 9 ao 11, que você vai entender muitas das promessas de Deus para Israel e vai entender também por que nós temos que orar por aquele povo e que aquele povo, ele no final vai ser salvo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Dito isso, vamos para o último subtópico e já estamos encerrando essa lição abençoada de hoje. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Tá vendo? Isso é importante. Ó. Apesar da Bíblia falar todo Israel será salvo, ali aquele todo não quer dizer todas as pessoas. Aquele todo está falando ali da nação, né, irmãos? Olha só. Está falando ali coletivamente, irmãos, mas não que vai ser salvo todas as pessoas. É como se eu chamasse assim, vamos, só para os irmãos entenderem. É como se eu chamasse assim um grupo de 5 pessoas para vir na minha casa. Convido 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, todas elas vêm para minha casa. Então, se alguém perguntar, Pastor William, quem foi na sua casa dos convidados? Eu falo, todos foram. Todo mundo foi. Quando eu falo todo mundo foi para minha casa, foram todos aqueles que eu convidei, né? Não quer dizer que foram todas as pessoas do mundo, mas foram todos aqueles que eu convidei. Amém? Creio que deu para entender, né? Muitas vezes a Bíblia vai falar todos, mas não que seja todas as pessoas, mas todos aqueles chamados, todos aqueles que creram. A Bíblia está querendo dizer isso. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo, Romanos 9, 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11, 26. Por isso que eu disse para os irmãos lerem de Romanos 9 até o Romanos 11. Amém? Para os irmãos entenderem. Agora, irmãos, quando nós falamos assim, ó, que todo Israel será salvo, ainda que não totalmente, aí nesse ponto é importante dizer também que nós temos que ter cuidado com o ensino enganoso que tem aí. Esse ensino se chama universalismo. O que prega o universalismo? O universalismo prega que no final todas as pessoas serão salvas. Porque Deus é amor, porque Deus é graça, porque Deus não quer mandar ninguém para o inferno. E Ele não quer mesmo, né, irmãos? A pessoa só vai para o inferno se quiser. Não é Deus que manda, é a pessoa que vai, né? Então, esse ensino do universalismo, ele diz que no final todas as pessoas... que no final todas as pessoas, sem exceção, serão salvas. Tome cuidado com esse ensino, que esse ensino é um ensino distorcido, irmãos. Pastor, existe esse ensino? Existe. Se chama universalismo. Se quiser pesquisar depois você pesquise. Tome cuidado, irmãos, porque tem muitos ensinos aí que parecem tão bonitinhos, que parecem ensinos tão maravilhosos, que você até se maravilha, mas no final são doutrinas de demônios. Tem que ter cuidado. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que a porta estreita são poucos que entram por elas. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia explica claramente que nem todos serão salvos. Só serão salvos aqueles que creem, se arrependem e entregam a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui ler a conclusão. Meu filho não colocou a conclusão aqui nos slides, então vou ler aqui para os irmãos na minha revista mesmo. Deixa eu ler aqui a conclusão. Deixa eu ver se ele colocou, só conferir aqui. Glória a Deus. Não, ele não colocou. Deixa eu arrumar aqui o mouse, irmãos, que deu um problema aqui no mouse. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Meu filho não colocou.
Então eu vou ler aqui na minha revista a conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino no milênio. É assim na minha e na sua vida também, irmãos. As promessas de Deus ainda não foram totalmente cumpridas na minha e na sua vida. Elas foram cumpridas em parte. Mas persevere até o fim, que todas as promessas do Senhor se cumprirão na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem crê, digite amém. Essa foi a lição dessa noite de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida. E eu te espero aqui na próxima lição, que é a lição número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Falamos das promessas de Deus para Israel. E na próxima lição falaremos das promessas de Deus para a igreja. E creio que vai ser mais uma lição abençoada em nome de Jesus. Receba a sua bênção, irmãos, pela fé. Receba a sua vitória. Receba as promessas de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe os seus estudos, que Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe sua mente, seu coração, que Deus te abençoe em todas as áreas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus, e não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e ore por nós, irmãos. Não se esqueça de orar por nós, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.